O historiador e professor da Estácio, Rodrigo Rainha, nos deu um panorama sobre a imagem da Rainha Elizabeth, que faleceu hoje, dia 8 de setembro de 2022. Bora conferir. Rodrigo, muito obrigado por topar essa conversa, muito em cima da hora, inclusive, para tratar de um assunto que agora talvez seja o mais pautado do mundo, que é a morte da Rainha Elizabeth. Eu já começo te perguntando, foram 70 anos de reinado, né? Ela recém comemorou o Jubileu de Prata antes de falecer, e como você avalia a forma como ela está deixando o trono para o Charles? Entendi. Essa é uma boa questão. Eu acho que ela já passou por momentos muito mais críticos para essa passagem de trono. O Charles já teve situações muito mais difíceis que ele poderia ter recebido. Não que o mundo hoje esteja tranquilo, em paz, não é isso. Mas é um momento em que os discursos de contestação do modelo inglês e da manutenção de uma monarquia, hoje eles estão muito mais leves do que tiveram, por exemplo, há cerca de 10 anos, do que tiveram há 30 anos, e de tempo em tempo isso retoma, que é a ideia da crítica ao modelo, da crítica ao que representa uma monarquia, o custo da monarquia, a idealização monárquica. Então, hoje eu acredito que a transição ela vai tranquila, em certo sentido, para o Charles. Ele recebe uma monarquia razoavelmente consolidada, com seus ícones basicamente estruturados, e isso é importante até considerando que ele, o próprio Charles, não é uma figura lá tão carismática. E aí eu acho que já tem um ponto importante. A monarquia inglesa não é, diferente do imaginário coletivo, o poder executivo. A monarquia ela tem um papel simbólico, ela tem um papel identitário, ela tem um papel de projeção, mas, em termos governamentais, a Inglaterra é governada pelas câmaras dos comuns, é governada pela sua estrutura das câmaras dos lordes, é governada pelos processos relativos ao primeiro-ministro. Ela tem mecanismos contemporâneos, ela não está no século XIX sendo ordenada por uma rainha que toma todas as decisões. Então, esse símbolo é que é o perdido. E aí, vamos lá, tem um símbolo de 70 anos que se articulou nos momentos mais complexos, e eu tenho aquele que muitas vezes foi o culpado em muitos momentos das crises que ela acabava enfrentando. Só que o envelhecimento, o momento mundial, acho que facilita um pouco a chegada do Charles. Perfeitamente. Uma outra coisa, você falou dessa contemporaneidade que a família real britânica adquiriu, muito pela imagem dela. Eu vou te fazer uma pergunta até abrangente. É possível considerar hoje a Rainha Elizabeth um símbolo pop, uma figura da cultura pop mundial? Com certeza. Vamos caracterizar isso de uma maneira bem feitinha para que todo mundo que conheça mais ou conheça menos de história consiga mensurar isso. Pop art. A pop art é um fenômeno que ela surge antes da internet, antes dos movimentos contemporâneos. A pop art está nas relações de Andy Warhol, a pop art está nas ressignificações do ready-made, daquela linha que você teve lá atrás com o dadaísmo, mas já dentro de novas tecnologias e novas mídias dos anos 70, 60 e 70. Essa pop art ela vem do momento da popularização das telas, da chegada da televisão de maneira mais consolidada, das cores no cinema e dos diversos usos. E ela vai acabar transformando as maneiras de comunicar em um fenômeno. Então, pop art é uma mistura entre os fenômenos artísticos de comunicação e de tecnologia. Conforme isso se consolida ao longo dos anos 70 e mergulha na chegada dessa nova revolução das mídias dos anos 90 e 2000, principalmente, a gente passa a ter a pop art ganhando os elementos mais variados. Então, a Rainha Elizabeth, ela, de alguma maneira, eu posso brincar que ela participou de todos os momentos do pop art. Ela esteve lá com o Einstein, com a lata de sopa, com os movimentos do Andy Warhol lá atrás. Ela teve nas primeiras questões midiáticas a ideia, eu estou na revista de fofoca, ó Daiane, são as charges e toda
Porque é isso, tem o sério e tem a pilhéria, que deixa aquele nome ali presente o tempo todo. E ela está na nova onda dos memes. Mano, mas você não tem a dúvida que se ela já era uma potência dos memes, hoje pode ir lá nos Trend Topics, pode ir lá. Ela está nessa nova maneira discursiva. Se você brinca, por exemplo, com a imagem de uma rainha que você usa nos seus emojis, você não jura que é a cara da rainha da Inglaterra? Porque tem uma construção e uma provocação da imagem que a gente consolidou. Então, assim, sim, ela é uma potência da pop art, justamente por essa característica. Ela poderia participar de toda essa iconografia sem um certo temor, os ingleses não vão invadir o nosso país, não vão... Não. Ela, ao mesmo tempo, ela sabe se adaptar, ela sabe que ela é um ícone conservador, e isso é fundamental. A rainha não fez uma grande modificação, a rainha não propôs um grande progressismo. Uma monarquia que propõe um grande progressismo talvez seja um modelo republicano, acho que não é bem o foco. Então, conforme a gente trabalha esses poderios, essas transformações da própria rainha, a gente vai entendendo como ela entra no discurso midiático e ela usa isso. E até tem um material na Netflix muito bom mostrando como é isso desde jovem, como ela conseguiu trabalhar esses elementos e como ela ressignificou esses elementos em cada uma das fases. Então, sem dúvida, hoje morre um símbolo em inglês, o conservadorismo da tradição, e morre também uma figura simbólica e importantíssima da iconografia da pop art mundial. Inclusive, você vindo para popularizar a família real britânica e usando muito bem esses elementos, contrastou em alguns momentos com problemas da própria família, né? Ela sendo uma figura ali de equilíbrio, até no caso mais recente do Harry com a Meghan, casos mais antigos como o da Diana. E eu te pergunto, por outro lado, esses 70 anos de reinado podem ser avaliados de que maneira? Como um reinado inglês com características históricas, monárquicas, de uma estrutura de séculos e com o objetivo de manter isso. Eu estava brincando com meus alunos agora há pouco, e aí eu conversei, vou fazer uma live, vou trocar uma ideia e tal. Ele vai falar mal da rainha. Eu falei assim, por que você quer tanto que eu fale mal da rainha? Rainha, você vai defender, ela cortou a cabeça dela. Eu falei, está confundindo com a rainha de copas. Aí eles ficaram brincando e a gente foi trabalhando. Eu falei, gente, olha só, vamos lá, vamos entender. É óbvio que ela vai ser uma apoiadora importantíssima dos movimentos conservadores. Mas ela, Elizabeth, por exemplo, nunca se vinculou, apesar de históricos do marido e da família anteriormente, nunca se vinculou, defendeu ou sequer flertou, por exemplo, com movimentos como o nazifascismo. Ela é um ícone conservador. Então, todas as vezes que as questões de família ficaram ali, ela agiu como uma matriarca inglesa, mas, não, você quer casar? Então, vai. Mas aqui não. Não, mas não há proibição. Agora, isso aqui eu não vou te dar, você segue. A gente precisa lembrar que esse histórico não é só dela, é o histórico do tio dela antes disso. O pai dela só assume o trono porque o tio se casa também com uma figura que não era vista, ela não poderia ser rainha, então você cria uma crise. Então é como se você tivesse uma crise da iconografia dos tempos contemporâneos com a representação do conservadorismo, da tradição conservadorismo no sentido de conservar, conservadorismo político no sentido de ter cuidados na manutenção de determinados traços, porque aquilo é importante. A rainha está defendendo o conservadorismo? Não é nem esse o foco, mas eu estou entendendo qual é o papel assumido pela Elizabeth. A Elizabeth II não é e não teria como ser uma figura progressista, mas também colocar a Elizabeth como alguém que não dialogou com o mundo contemporâneo, com os debates contemporâneos, é um equívoco. Ela, sim, participou de processos de mudança da perspectiva da monarquia, de mudança de perspectiva da família, de mudança de perspectivas de discurso, mas sempre como aquela pedra angular da manutenção. E é isso que ela agiu. Ela foi a favor do colonialismo, que inglês, tradicionalmente,
com uma tendência conservadora olha para o colonialismo dizendo, nossa, eu fiz mal. Você não vai ver isso em Portugal, isso é uma discussão brasileira. Você não vai chegar em Portugal e vai dizer assim, nossa, a colonização foi muito ruim. Não. Dentro daquele momento, dentro daquele modelo, eles fizeram o que eles tinham que fazer. E cabe a nós dizer, mas eu não quero mais isso. E está todo mundo bem. E é isso, o modelo de decolonialidade não é dizer assim, o colono foi mal. Não, isso é um modelo tradicional. E aí a rainha inglesa ela tem este exato movimento. 70 anos. Ela, quando precisou ser ícone da Guerra Fria, foi a visita ao Brasil. O que é um Brasil? Vindo na ditadura civil-militar, no momento crítico, a Inglaterra apoiando os Estados Unidos aumentando a presença no Brasil. Claro que aquela iconografia era importante para vender uma ideia de, olha como é que os símbolos nacionais devem ser mantidos, olha como é que o Brasil é grande e civilizado. Por que você acha que ela vai inaugurar o início das obras da Ponte Rio-Niterói? Por que eu vou fazer um carnaval? Eu disse, nós somos civilizados também, é como se fosse um encontro de civilizados. Então, a gente precisa entender o que é uma coisa e o que é outra coisa, senão a gente cria uma confusão mental. A gente diz assim, não, a rainha tinha que morrer, nada daquilo tinha que existir. Bom, isso vai caber aos processos políticos, sociais. Eu sou contra a violência, por princípio, não curto, não gosto, acho muitíssimo problemático. E aí vem, você pega aqueles modelos e você vai trabalhar. Mas qual é o modelo de governo? Bom, aquele modelo de governo é simbólico. O que você acha que quando o inglês ganha uma competição esportiva ainda é Deus salve a rainha? É a Rainha Vitória, é a Rainha Elizabeth I, é a Rainha Elizabeth II. É a ideia de que você mantém uma identidade coletiva, mesmo diante de um império que se fragmenta após Primeira e Segunda Guerra Mundial, e ainda assim continua se vendo como uma força poderosa, quando teve Hitler, que teve... Você mantém um conjunto iconográfico e ela cuidadosamente manteve esse conjunto iconográfico. Então, assim, meu entendimento é que ela cumpriu com perfeição aquilo que se esperaria de um ícone que eu, tal qual como um Helder Câmara, que ao recebê-la, quando ela vem ao Brasil, ele era arcebispo, tinha que estar lá, e eu não queria estar, não concordo com o regime, eu também não. Agora, independente de eu não concordar, eu vejo a atuação dela como um diálogo pleno de equilíbrio entre as tendências contemporâneas e as tradições conservadoras. Perfeitamente. Agora me resta uma última dúvida. Eu deixei até o microfone mutado para evitar que eu estou em meio a isso, chegam muitas informações, o Aventuras na História está em constante atualização sobre esse episódio, mas eu peço um gostinho do professor para opinar. Quais são alguns dos desafios que Charles vai ter que enfrentar? A gente sabe que ele tem problemas com popularidade, tem problemas com a esposa dele, que o Reino Unido e o mundo odeia depois de Diana. Então, pergunto para ti, esses problemas vão afetar o reinado dele e mais problemas poderão surgir? Indo para o campo da opinião, mas muito assim. Quando morreu o pai da Elizabeth, a rainha-mãe, que tinha o direito ao trono, cede a ela, tinha ali um objetivo de dar ânimo àquela monarquia que vinha. Eu não sei quanto tempo o Charles, na minha opinião, talvez não pense ou não seja fortemente pressionado a passar o trono ao Harry. Pai de umas coisas que as pessoas gostam, 8.000 filhos, e ele ficar como rei. É incomum. Isso seria incomum dentro da história inglesa. Rainhas mães fazem isso. Homens não costumam fazer isso. Mas ele queria ser rei há muito tempo. É um bom debate. Mas eu hoje vendo, eu não sei se dentro da minha bolsa de apostas eu não teria muito guardado uma transição, quase que de imediata, aproximando já ali, e dessa forma garantir ali impactos menores. Que, por exemplo, você tomou o trono, beleza. Os eventos oficiais, a presença da Camila vai incomodar. Não, mas aí eu não boto a presença da Camila. Há questões aqui que vão. Por outro lado,
Falando de popularidade, né? De novo a gente vai, as tradições americanas estão muito boas para a gente lidar com mídia. Falem mal, mas falem de mim, Charles é um prato cheio. Crise na monarquia, aí você coloca ali, ele é um prato cheio. Mantém ela lá no alto, né? Então, eu acho que são duas possibilidades muito reais, uma de utilizar isso em prol, mas me perguntaram hoje mais cedo, você acredita numa grande modernização, como o Charles apontava? De novo, se ele apontar numa modernização, a modernização é o fim da monarquia. Parece ser mais clara para esse caminho. Exatamente. Bom, Charles passa a ser tratado como Charles III, a partir de, inclusive já dentro do Palácio de Buckingham, já é tratado como rei a partir dessa sexta-feira, dia 9, é previsto para ter sua posse. Esperamos ter novos episódios sobre isso. No demais, Rodrigo, muito obrigado pela disponibilidade, pelo papo. Eu sei que, dada a rapidez das coisas, a gente não tem nem tantas informações sobre os próximos passos disso tudo, mas a gente pode avaliar o que foi passado até aqui, esses 70 anos de reinado, e eu agradeço imensamente pelo espaço, pela atenção aqui no Aventuras na História. E te pergunto, onde o pessoal que está acompanhando pode acompanhar mais sobre você? Muito bom. Eu sou professor em duas instituições importantes, eu gosto de falar delas, que isso é importante. Eu sou professor da Estácio e trabalho nessa mesma companhia fazendo a produção de conteúdos digitais no time do Ensine. Sou professor da UERJ, mas eu tenho meu canal no YouTube e seria uma honra a participação de vocês, prof.Rodrigo Rainha. Vou estar postando lá também mais vídeos sobre esses episódios e outros episódios. E podem me acompanhar nas redes, pelo Instagram, pelo Facebook. Mas curte a gente lá no canal, que para a gente vai ser muito legal. Então ouviram, né? Quer conteúdo direto com o professor? Na Estácio vocês encontram. Muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos ficando por aqui e atualizaremos muito mais em nossa página, nas nossas redes sociais oficiais, @Aventuras na História, sobre esse episódio histórico. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Até!